Está sendo abençoado hoje? Graças a Deus. Vou tirar aqui essa máscara para ficar mais fácil para mim beber água, porque beber água com máscara não dá. Queridos, eu quero, sem mais delonga, te convidar para você abrir a sua Bíblia. Bota no pedestal ali. Para você abrir a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo número 13, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, o verso 11. Enquanto você procura, eu quero dar boas-vindas aqui à irmã Maura, à irmã Paula. Eu fiquei feliz em ver vocês, muito feliz mesmo, né? Porque a irmã Maura, mas a irmã Paula, estão morando, e também as crianças que vieram, né? Eles estão morando muito distante de nós. Inclusive, vocês moram perto dessa dupla aqui, ó, no mesmo setor lá. Como é que é o nome do setor lá? Jardim das Rosas, São Marcos. Pois eles moram para lá, não é? Essa região ali, não é? Então, alegria poder estar recebendo vocês aqui. Eu fiquei feliz em ver vocês, né? A gente sempre está em contato, os cultos eu sempre mando para elas, orações de madrugada eu sempre mando para elas aqui, né? E graças a Deus elas estão aí hoje. Obrigado pela presença. São muito bem-vindas. Samuel capítulo 13, e o versículo é número 11. Quem encontrou, diga amém. Fica de pé para você não perder o costume. Para nós fazermos a leitura aqui da palavra, né? Apenas o verso 11, vai ser rápido. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se apalhava ou espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados ou combinado ou marcado, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Amém? Glória a Deus. Ficou difícil de entender, né? Mas você vai entender na medida que eu for falando, tá bom? Pode se assentar, Deus abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus. Eu pergunto, tem alguma pessoa não evangélica que está conosco hoje? Tem alguém que não é evangélico que está conosco? Dá um sinalzinho com a mão. Alguém que ainda não está congregando, que ainda não está na igreja? Todos daí, né? Ok. Irmãos, eu vou ver se eu consigo pregar, queridos, porque me deu um jeito na garganta, assim, um negócio, não é inflamação de garganta, é um jeito que deu, parece que eu fiz assim, não sei como, e desde o meio da semana tem me incomodado muito isso, né? Mas eu vou aqui devagarzinho, tentando falar para os irmãos aquilo que Deus... Pode deixar do jeito que estava, depois eu vou aumentar a voz, aí vai perturbar o ouvido dos irmãos. Eu estou falando baixo, mas eu vou aumentar minha voz logo, logo. Então, o que acontece, irmãos? Isso tem me incomodado um pouco, né? Mas eu creio que eu posso contar com a bondade de Deus, né? A bondade do Espírito Santo, para destravar, né? De vez em quando eu falo, dá aquela dorzinha aqui, mais ou menos, né? Mas eu creio que quando eu começar a falar mesmo, eu creio que Deus vai ter misericórdia de mim, né? E bondade para comigo e para com os irmãos também, porque os irmãos têm que ouvir a mensagem de Deus, Deus colocou no meu coração, né? Então eu ganho, vocês também, né? E assim a obra de Deus é realizada. Glória a Deus. Irmãos, o Saul foi um homem, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma altura acima das demais pessoas. A maioria das pessoas de Israel, elas davam no seu ombro. Saul era um homem alto, bonito, de acordo com a palavra de Deus. E Saul saiu para buscar jumentas da tribo de Benjamim, e saiu para buscar jumentas do seu pai, porque as jumentas do seu pai tinham extraviado. As jumentas do seu pai tinham fugido e sumido, desaparecido. E ele saiu para procurar jumentas do seu pai. E nessa procura, passou um dia, 2 dias, 3 dias, ele nada de encontrar jumentas. E aí ele ouviu falar que lá em Israel havia um homem de Deus, um profeta, o profeta Samuel, um homem que Deus usava, um homem que Deus falava, um homem que Deus revelava. A Bíblia vai dizer que as palavras de Samuel, as revelações de Samuel, aquilo que Samuel proferiu em nome de Deus, nenhuma das palavras dele caiu por terra.
todas foram cumpridas, porque Deus honrava aquele profeta, Deus honrava aquele homem, porque aquele homem também, de sua parte, honrava a Deus. Diga graças a Deus por isso. E a Bíblia diz que ele então foi para a casa do profeta. Chegou na casa do profeta, ele não tinha presente, não tinha nem pão, porque o pão que ele tinha, ele já tinha comido, porque já tinha 3 dias que eles estavam caçando essa jumenta. E ele não tinha nada para entregar para o profeta, porque era de costume, de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa ia ao profeta, ela levava um presente para aquele profeta, ela levava um presente para o homem de Deus. Eles não tinham presente para levar, mas eles foram assim mesmo, chegaram na casa do profeta, mas o profeta, quando os viu, Deus já havia revelado tudo o que ia acontecer. Deus já havia revelado que aquele homem, Saul, seria o primeiro rei de Israel, que ele seria escolhido por Deus para reinar sobre Israel, para governar Israel, para ser o líder de Israel, para ser o pastor de Israel, para ser o rei de Israel. Deus já havia falado para o profeta. O interessante, irmãos, que quando ele chega na casa do profeta, o profeta já sabendo de tudo, então o profeta pediu para que ele ficasse lá aquela noite, para que ele comesse, deu honra para ele e tudo mais. Quem lê a história sabe. Eu estou falando do contexto para a gente entender, porque para falar do que eu vou falar, da síndrome de Saul, é o tema, nós precisamos de entrar no contexto que antecede, na vida de Saul, não é? Para a gente entender o que nós vamos falar, qual que é a mensagem que eu quero estar comunicando aos irmãos nesta noite. Glória a Deus. E o profeta então ficou com Saul ali na sua casa, e de repente no outro dia, Saul foi despedido, e o profeta falou o que ia acontecer. Tudo que o profeta falou era para se cumprir, para que ele, Saul, pudesse entender que Deus estava escolhendo ele, que Deus estava chamando ele. Quando o profeta chama Saul e diz que ele seria ordenado, que ele seria consagrado, ungido a rei de Israel, ele diz: como assim eu sou o menor da minha família, minha tribo é a tribo menor que tem, a tribo de Benjamim é fraca, não tem poder nenhum, sabe, eu sou um homem, sabe, que eu não tenho qualificação para ser rei. Preste atenção nisso aqui, porque é muito importante. Porque antes de Saul ser chamado, a gente percebe uma grande humildade no coração de Saul. Aí é onde entra a questão da síndrome de Saul, e você vai entender qual que foi a síndrome de Saul. E tenha cuidado, porque essa síndrome de Saul, ela costuma pegar as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ela costuma pegar as pessoas. É preciso ter cuidado, vigiar muito, não é? Então Saul se considerava uma pessoa pequena, se considerava uma pessoa menos importante, mas mesmo assim Deus lhe escolheu, Deus lhe chamou e lhe consagrou a rei. Abre-se um parênteses para fazer uma aplicação. Muitas vezes, irmãos, a gente se sente tão pequeno, e muitas vezes não é modéstia, falsa modéstia, a gente se sente mesmo tão pequeno, desqualificado, não é? A gente se sente de uma família tão fraca, muitas vezes de conhecimento pouco. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Você que pensa assim, o que já pensou, que está pensando, isso vale para o obreiro também. Eu quero dizer a você que o Senhor escolhe, mas o Senhor também, Ele lhe dá capacitação para que você possa fazer a obra dEle. O que mais me encanta em Deus, na bondade de Deus, é porque Ele chama e Ele também enche do seu Espírito. Ele chama e Ele também qualifica. Ele chama e Ele também prepara. Logicamente que aí você tem que trabalhar com uma parceria com Deus, você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que pesquisar, enfim, tem que orar, tem que jejuar. Você faz sua parte e Deus faz a dele, de maneira que Deus então, Ele vai te qualificando, Ele vai te preparando, Ele vai te dando capacidade para fazer. Estou falando para pessoas que já pensou isso até essa semana, Muito bem. Saul então é consagrado a rei de Israel. Saul foi consagrado a rei de Israel. E no dia da sua consagração, houve uma grande solenidade. E a Bíblia vai dizer que as pessoas vieram para um determinado lugar onde ia acontecer a consagração solene. O profeta, o homem de Deus, estaria falando. O profeta, o homem de Deus, estaria ungindo. Então a congregação se juntou naquele lugar. A congregação se juntou ali, e de repente eles procuraram Saul, para vocês entenderem como é que era Saul. Eles procuraram Saul, e Saul não apareceu. Saul se escondeu. Saul se esconde no meio da bagagem. A Bíblia vai dizer que ele se esconde no meio da bagagem. Ele se esconde porque ele se sente uma pessoa desqualificada para aquela obra.
ele se sente sem capacitação para aquela obra. Mas o Senhor Deus que lhe escolheu também revelou. O Senhor que lhe chamou também revelou para o homem de Deus, dizendo: ele está aí, está escondido no meio da bagagem. Pode procurar, que ele está aí. Chama e traga para cá, porque ele será o rei de Israel. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Acharam ele escondido. Porque muitas vezes, irmão, Deus nos chama e a gente se esconde por muito tempo. Mas Deus sabe onde você está e mostra para o profeta também. Não tem como se esconder de Deus. Muitas vezes se esconde um chamado, mas amanhã ou depois você vai ter que se apresentar, porque Deus te chamou. E não adianta esconder e correr de Deus, porque se correr vai ficar pior. Se correr vai complicar. Se correr você não vai andar. É melhor se entregar e confiar pela fé que Deus, Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele te leva, Ele te conduz, a mão dEle vai sobre a tua vida, Ele te leva, Ele te guia, Ele te mostra, Ele te revela. Glória a Deus. É Ele quem te dá força, é Ele quem nos sustenta. Então o rei foi consagrado, todo o povo recebeu. Aliás, nem todo o povo recebeu. Alguns não quiseram receber, porque não achava capacitação em Saul, porque não achava que Saul era qualificado. Alguns não aceitaram, mas a maioria recebeu. E aqui abre-se um parêntese: se Deus está com você, o resto é resto. Se Deus te aceita, o resto é resto. Se você não está sendo aceito por um ou por outro, mas Deus te chamou, vai em frente, porque Ele é contigo, porque a mão dEle está sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Eu vou tirar esse paletó, irmão, que eu já estou suando. Recebe a unção. Cai. Caiu. Esse paletó não é daqueles que derrubam, não, irmão. Glória a Deus. Então aqui eu quero entrar na palavra do Senhor, no que eu quero transmitir para os irmãos. O tema é a síndrome de Saul. Diga comigo, a síndrome de Saul. A primeira síndrome de Saul é a desobediência. Diga assim, a primeira síndrome é a desobediência. Saul desobedece. E aí no versículo 9, acompanhe por gentileza. No versículo 9, ele vai dizer o seguinte: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacíficas para oferecerdes ao Senhor. Eu vou repetir. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto ao Senhor. Saul era o quê? Rei. Presta atenção. Saul era rei de Israel. Na medida que eu for pregando, eu também vou ensinando. Porque agora eu já prego ensinando. Porque eu deixei de ser aquele pregador para ser aquele pastor de ensino mesmo. Na verdade é isso. Então quando eu prego ensinando. Porque eu quero que você aprenda. Talvez eu vou ser repetitivo, mas a pedagogia é assim mesmo. É preciso repetir para a gente aprender, para a gente ficar na cuca, inculcar. E Saul então, ele oferece o sacrifício. Mas Saul podia oferecer sacrifício ou não? Saul não podia oferecer sacrifício, porque ele era rei de Israel. Quem poderia oferecer sacrifício, holocausto? Apenas o sacerdote, ou sumo sacerdote. No caso, o profeta Samuel, que além de ser sacerdote, era profeta. Mas Samuel havia falado para Saul: Saul, vai para Miquimás e reúne toda a congregação, reúne todo o povo e fica lá me esperando. No 7º dia, eis que eu chegarei lá para oferecer o sacrifício. No 7º dia, nós vamos conversar com Deus.
no 7º dia, eu vou orar a Deus, abençoar o povo e oferecer o sacrifício. E há de ser que o Senhor vai responder, porque Ele sempre responde. E assim foi. E eles estavam reunidos em Maquimás. Em Maquimás, reunido todo Israel, toda a congregação. E no primeiro dia Samuel não apareceu. No segundo, no terceiro, no quarto dia Saul não aparece. No quinto dia Saul não aparece, Samuel não aparece. No 6º dia Samuel não aparece. No 7º dia, até aquele momento, Samuel também não tinha aparecido. Mas o profeta, o homem de Deus, tinha falado: vai e espera, porque no 7º dia, eis que eu estarei lá. Ele era um homem de Deus, um homem que cumpre o que fala. Ele era um homem de Deus. Ele jamais ia falar algo tão importante e não cumprir. Ele ia estar lá sim, porque era a vontade de Deus aquilo ali. Mas Saul começou a ficar preocupado. E por que Saul ficou preocupado? Porque ele não tinha fé. E por que ele não tinha fé? Porque ele não parava para ouvir com o coração. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente se aproxima de Deus, é necessário que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É só pela fé que a gente consegue se aproximar de Deus. É preciso ter fé, é preciso acreditar pela fé, porque sem fé a gente começa a perder as estruturas. No 7º dia, o profeta não apareceu. O povo está clamando, o exército está tocando os tambores, as trombetas estão tocando no exército inimigo. O profeta não apareceu, e o exército de Israel ouvia os alaridos do povo do inimigo, o barulho do inimigo. E aqui eu abro um parênteses, meus irmãos, para trazer uma frase do pastor Martin Luther King, que ficou muito famosa essa frase dele, porque ele disse nessa frase o seguinte: que o que lhe assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Muitas vezes o mal faz muito barulho, e quem não acredita em Deus e não tem fé, vai perder a estribeira, vai perder a direção, vai perder a bênção. É preciso ter fé para que a gente não perca a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Saul não tinha fé, e aí ele começou a dar ouvido para o povo. Quem dá ouvido para o povo pode se dar mal, porque há um provérbio por aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo que isso é um engano, porque a voz do povo nunca foi, nunca será a voz de Deus. E ele dava ouvido para que o povo falava. Ele dava ouvido e ênfase para o inimigo. O inimigo rufava os tambores e tocava as trombetas e gritava: e nós vamos atacar, e ameaçava. Como Saul não tinha fé, o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. A falta de fé nos leva ao caminho da desobediência. E aqui eu vou falar mais tranquilo, porque eu quero que você entenda. Porque essa foi a síndrome de Saul, e que muita gente está sendo contaminada por essa síndrome. Ainda mais agora que nós estamos vivendo as redes sociais. O que foi que Saul disse para o profeta Samuel? O povo deixou de seguir. O povo deixou de seguir. O povo começou a se dispersar. O povo começou a murmurar. Mas o profeta havia falado. A palavra de Deus tinha sido revelada por o profeta. O profeta tinha falado: espera, no 7º dia eu estarei lá. E Saul então começou a ouvir os alaridos do povo. E ele então o que faz? Desobedece. Ele oferece o sacrifício. Ele já pega, manda trazer o cordeiro, coloca o cordeiro no altar, atira fogo no cordeiro, faz a oração. Quando ele está fazendo todo aquele movimento, aquela liturgia, o profeta aparece lá na ponta, na entrada do arraial. O profeta aparece lá no arraial. Sabe o que eu aprendo aqui?
que quem não tem fé não espera o tempo de Deus. Quem não tem fé não tem paciência para esperar o Deus Todo-Poderoso. Se Deus ele fez promessa, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, eu já estou bebendo água. Você pode beber água, você pode beber água, você pode beber 1 litro, 2 litros d'água, mas você não vai afogar, porque Deus prometeu e ele vai chegar no momento dele. Por que tem muita gente sofrendo que não precisava? Porque não tem fé, porque não obedece, porque não confia em Deus o suficiente para esperar o tempo de Deus. E esperar a Deus não é fácil. Esperar a Deus não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque Deus não vem no nosso tempo. Sabe por que não é fácil? Porque Deus só vem no tempo dele, na hora dele. Porque ele tem preparado tudo pela sua presciência. Ele sabe todas as coisas, então espera no Senhor. Diga assim: eu quero esperar em Deus com paciência. E eu vou falar igual para o homem de Deus, o salmista: esperei com paciência no Senhor, e ele me ouviu, se inclinando para mim. Ele vai se inclinar para você e te ouvir. E o profeta pega e oferece sacrifício. Ele oferece o sacrifício que não era para ele oferecer. E por que ele faz isso? Porque ele não teve fé, ele não conseguiu esperar em Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: por que você fez isso? Por que você não esperou Saul? Você perdeu a bênção, Saul, por falta de obediência. Porque muito mais vale a obediência do que o sacrifício. Lá na frente ele vai dizer que o Senhor não está preocupado em sacrifício, e sim em obediência. Porque o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? É que quem sacrifica sem obedecer pode trilhar o caminho da falta da fé. Quem sacrifica, querendo só um sacrifício sem obediência, pode pegar o caminho da soberba. Foi o que Saul fez. Ele pensou: eu vou sacrificar e Deus é comigo. Deus só é com você se você sacrificar com obediência. Se sacrificar sem obediência, é soberba, é sacrílego, é sacrilégio. Você pode subir um monte, descer um monte, jejuar, orar de madrugada, mas se você não tiver obediência, Deus não recebe. É rebeldia. Está na Bíblia. Quando a pessoa segue o caminho do sacrifício sem obediência, se torna soberbo. Parece que ele é a voz de Deus na terra. Parece que o que ele fala vai ter que, se ele soltar, sabe, maldição para todo mundo vai ser maldito. O sacrifício só agrada a Deus quando ele é seguido de obediência. Aí sim, aí o seu sacrifício tem poder. Porque o Senhor está muito mais voltado para aquele que obedece do que para aquele que sacrifica. Está aqui na palavra de Deus. O Senhor Jesus falou para o chefe da sinagoga, quando o chefe da sinagoga recebeu uma mensagem que ele não queria receber, porque a sua filha estava doente. Mas ele foi atrás de Jesus. E chegando lá, ele disse: mestre, vai lá na minha casa, porque minha filha está doente. E eu sei que se o senhor for lá, o senhor vai curá-la, porque eu tenho visto os milagres que o Senhor tem feito. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. E Jesus, sabendo o que ia acontecer, provou a fé daquele homem. Esperou a filha morrer. E de repente chega a notícia: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha acaba de falecer. Oh, que notícia terrível. Oh, que notícia que ninguém quer ouvir. Oh, que notícia maldita. Oh, que notícia que ninguém quer ouvir. A tua filha acaba de morrer. Não incomoda o mestre. E o mestre, sabendo o que ia fazer, disse para ele: olha, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você hoje?
não entra no caminho da desobediência, obedeça ao Senhor e espere em Deus, fica tranquilo, porque o Senhor, Ele vai vir no momento certo. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Diga amém por isso. Tu verás a glória de Deus. A segunda coisa que acontece aqui com Saul é a falta de fé e confiança. Quem não tem fé não confia em Deus. Quem não tem fé não confia no Senhor. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é a estrutura, a fé é a base, a fé é a fundação. Quem tem fé tem base, quem tem fé tem fundação. Quem tem fé acredita nas coisas que não veem, mas já agora no presente já começa, sabe, usufruir, desfrutar, porque sabe que a promessa de Deus, ela vai cumprir na nossa vida, amém? Para se aproximar de Deus é preciso ter fé, confiar nele. Ele não teve fé, por isso não confiou. O versículo 12 ele vai dizer. O versículo 12, olha o que diz o versículo. Eu vou ler aqui o versículo 12. Eu disse: agora descerão os filisteus. Isso ele falando. Ele quem? Saul. Agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor, assim me constrangi e ofereci o holocausto. Por que ele ofereceu o holocausto? Porque ele não confiava em Deus, porque aquela função não era dele. Tem muita gente que quer fazer o que não é para fazer, porque não confia em Deus, e aí passa na frente, passa os carros diante do boi, e não dá certo, porque essa não é o correto é o boi na frente, o carro atrás sendo puxado. A pessoa que não tem fé não confia, e o que ele fez? Ele perdeu essa fé, ele não confiou no Senhor. E vendo a situação que estava, ele então olhou para os problemas e não olhou para Deus que pode solucionar problemas. Quem tem fé não olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho do seu Deus, olha para o tamanho do Deus poderoso que você serve. Quando você começa a focar só nas dificuldades, só nos problemas, você está esquecendo que Deus é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus todo-poderoso. E ele não confiou em Deus. Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Quem anda por vista pode se machucar. Quem anda por vista pode tupicar. Quem anda por vista pode cair no buraco. A Bíblia diz que nós que servimos a Deus não andamos por vista e sim por fé. Nós andamos crendo que Deus sabe todas as coisas, tem um controle de tudo, que vai dar certo, que a mão de Deus está estendida e que Ele te guia. Você vai ter um bom esposo se esperar em Deus. Você vai ter uma boa esposa se esperar em Deus. Você vai ter uma boa faculdade esperando em Deus, confiando no Senhor. Você vai ter um bom emprego esperando em Deus, confiando no Senhor e correndo atrás, logicamente. Espere no Senhor e Deus ele então vai resolver. Porque quando não espera, faz o que Saul fez. E para terminar aqui, eu vou resumir porque o tempo já não espera. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, Saul é influenciado pelo povo e não por Deus. Verso 8, vamos lá, acompanhe comigo, verso 8. E esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. O povo estava deixando de seguir Saul. Percebe o tanto que isso é atual hoje em dia? Quantos seguidores você tem lá no teu Instagram? Quantos seguidores você tem lá nas tuas redes sociais, no Facebook?
Alguma coisa que você fez, falou, postou, alguém deixou de seguir. Muitas vezes a gente posta alguma coisa lá esperando like. Quantos likes você teve? Os likes que você esperava, foi acontecido? Foi o que aconteceu? Saul, ele disse que o povo começou a parar de segui-lo. Mas Deus tinha provado para Saul que o chamado de Deus para ele era de Deus. Saul profetizou. Saul conversou com pessoas que ele não conhecia e que o profeta falou que ia acontecer. Tudo que o profeta tinha falado como sinal aconteceu. Saul não tinha que duvidar. No entanto, Saul duvida. E aí o povo começa a dispersar. O povo começa a deixar de segui-lo. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda, meu querido. A maioria não quer dizer que Deus está com uma pessoa. Tem muita gente aí que são cavalos de Satanás, que são servos de Satanás e que tem milhões de seguidores nas redes sociais. São pessoas usadas para desconstruir, são pessoas usadas para destruir, são pessoas usadas para tirar os bons costumes de famílias, de jovens, de moças, de rapazes, de adolescentes, de crianças. São usados por Satanás e tem milhões de seguidores. Estamos vivendo uma época em que, se não tiver fé, a gente começa a entrar pelo caminho errado. Porque se não for aplaudido, a gente pensa, Deus não está comigo. Porque se não der glória a Deus, você pensa, Deus não está te usando. E esse é um grande equívoco. Você precisa ter convicção e fé e confiar no teu chamado, confiar na promessa de Deus para a tua vida. Aí eu postei um negócio lá e ninguém deu like, ninguém visualizou, ninguém. Peraí, meu amigo, peraí, meu irmão, tenha cuidado. Nós somos as seguidores de Jesus. É Ele que tem que ser seguido. É Jesus que tem que ser seguido, querido. As pessoas estão transferindo. Mas Deus está vendo tudo, mas Ele tem um controle na sua mão. Nada foge da vontade de Deus. Nada foge da mão, do controle do Deus Todo-Poderoso. Não, meus irmãos. E Saul, ele foi levado pela multidão, pela maioria. O povo está dizendo. Mas tinha os remanescentes que estavam com ele. Os que é teu está contigo. O que Deus te deu está contigo. As pessoas que têm que estar do teu lado estão contigo. As pessoas que Deus te deu, elas não vão te abandonar. E nós estamos vendo uma época tão complicada nesse assunto aqui, que se eu como pastor não tiver cuidado, eu começo a inventar malabarismo para poder seguir o que está acontecendo hoje na maioria do Brasil e no mundo. Porque muitos pensam que a presença de Deus está na quantidade de pessoas, e muitas vezes isso é um engano. Eu não estou fora dessa síndrome aqui, ó. Já tentou me pegar várias vezes. Mas graças a Deus que tem me dado força e graça e joelho para não me deixar essa síndrome me pegar. Porque você é levado a estar como Saul. O povo está deixando. O povo está indo embora. Deus não está comigo. Nós não oramos ainda. O povo está indo embora. E agora? O inimigo está rosnando. O inimigo rosna. O inimigo grita, faz barulho. Deixa rosnar, deixa fazer barulho, porque mais forte é quem está com você. Mais forte é quem está conosco. Quem está com você é o leão da tribo de Judá. É ele que está contigo. Deixa vir. Deixa Satanás vir para cima de você. Se você confia em Deus, na hora que ele chegar, ele vai bater numa parede de cimento que é Deus, é Jesus, e vai cair por terra.
triste, Deus não está comigo, porque as pessoas parecem que eu não consigo atrair as multidões, eu não consigo. Ei, irmão, olha o que aconteceu com Saul. E aí a gente começa a falar o que Deus não falou, a dizer o que Deus não disse, e começa a apelar, e começa a trazer revelação que não existiu. E tome cuidado, nas redes sociais, nos YouTube da vida, porque nem tudo que se vê lá é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Posso continuar, irmão? Para agora. Pode continuar? Amém ou não? Eu vou parar. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo dispersava dele. O povo dispersava de Saul. E olhando para que as pessoas estavam medindo, Saul comete um grande erro da sua vida. Saul, fica de pé por gentileza. Você fica de pé. Se Deus está com você, você está com tudo, filho. Se o Espírito Santo está com você, você está com tudo. Você pode perder todo mundo, pode as pessoas te abandonarem, deixar de te seguir na rede social, tirar o like. Mas se você tem convicção que Deus está contigo, você está com tudo. Não vai cometer a síndrome de Saul. Desobedece, desconfia de Deus. E sabe o que acontece com Saul? Deus rejeita Saul por causa disso. Saul não tinha humildade. Presta atenção que Saul se escondeu no meio das bagagens, porque ele se considerava tão pequeno, tão humilde, tão insignificante, tão desnecessário. Ele se considerava tão sem capacidade, que ele se escondeu no meio das bagagens. Mas agora, Saul sendo usado por Deus, Saul recebendo vitória, conquistando batalha, se esquece de confiar em Deus, sobe para a cabeça. Cuidado. Se lembre de onde você saiu. Se lembre da tua história. Porque o presente não existe sem passado. E o futuro não vai existir sem presente e passado. Você nunca deve esquecer de onde você saiu, de onde Deus te tirou. Para que você não faça como Saul. Se esquece de confiar em Deus e começa a andar nos teus próprios caminhos. Começa a seguir o teu próprio nariz. A Bíblia disse, de acordo com o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, que o justo, ele não andará por vista, mas por fé. Que possamos confiar que Deus é poderoso para fazer, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Não faça o que não é para você fazer. Não passe na frente. Seja obediente. Obedeça a Deus, obedeça a sua liderança, obedeça a palavra do Senhor. Espere em Deus, confia no Senhor. Se até agora você está orando, pedindo a Deus, e quanto mais você ora, mais assombração te aparece, não se esqueça que Deus, Ele está te ouvindo. E se você tiver capacidade e fé para esperar, no momento de Deus Ele virá. Sabe o que Deus está dizendo? Que tem muita gente sofrendo o que não deveria sofrer. Sabe por que está sofrendo? Porque não confiou no Senhor, tomou um caminho que não era de Deus e agora está pagando.
ouvindo essa palavra, você não precisa fazer diferente. Faça conforme a Bíblia está dizendo. Obedeça, confia, tenha fé, confia no Senhor. No tempo de Deus, Ele mandará a bênção de Deus na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu futuro, na tua empresa, no teu negócio, naquilo que você tem pedido a Deus. Mas nunca se esqueça, Deus tem que estar acima de tudo, porque o dia que você tirar Deus do lugar dele, Ele vai te colocar aonde não era para você estar. Quem está entendendo, diga amém. Feche seus olhos nesse momento, querido. Feche seus olhos nesse momento. Manda um solinho aí enquanto eu vou fazer essa oração, mas você vai orar também. Se a palavra falou com você, se a palavra de Deus falou com você, naquilo que a palavra falou, você vai orar a Deus. Você vai pedir ao Senhor. Você vai conversar com Deus com sinceridade. Irmão, preste atenção. Essa palavra é uma revelação de Deus. Você pode ter certeza. Você sabe muito bem que coisas que eu falei aqui, eu não sabia da sua vida. É a palavra de Deus, toca como profeta. É Deus que está falando. Leve em consideração isso e bota em prática, para você ser abençoado, para você ser feliz. Porque se você tiver que sofrer, que não seja por desobediência. Sofra porque Deus colocou aquilo ali na sua pedagogia, e é algo de Deus, não porque você buscou, procurou, porque não confiou e não obedeceu ao Senhor. Ora a Deus então nesse momento, conversa com o Senhor, porque nunca é tarde. Nunca é tarde, Deus está falando. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ora a Deus nesse momento. Vou dar 30 segundos para você orar. Pode orar do jeito que você quiser orar. 30 segundos. Enquanto a equipe vai estar louvando a Deus aqui, ó, no louvor aqui, ó. 30 segundos, começando agora. Vai lá, ora. Segundos para você orar. Mais 30 segundos para você orar. Está sentado. Converse com Deus, abre o coração para Ele. Converse com Ele. Conversa franca com Ele. Ele está te ouvindo. Ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Conversa, adore a Ele, conversa com Ele. Seja a glória. Ele está colhendo as tuas lágrimas nesse momento. O anjo do Senhor está colhendo tuas lágrimas nesse momento, de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Pelos séculos dos séculos. Quero convidar aqui na frente, enquanto eles estão cantando. Eu quero convidar aqui na frente. Tem alguém que quer renovar aliança com o Senhor. Vem aqui na frente. Tem alguém que quer renovar a aliança com o Senhor e aceitar o Senhor Jesus. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui na frente também alguma pessoa que está doente, está enferma. Vem aqui na frente. Oportunidade para você. Vem aqui na frente para você receber a cura, receber oração em nome de Jesus. Se tem alguma pessoa que está precisando de um milagre na justiça, você está com a causa na justiça, está precisando de um milagre lá, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui na frente, quero orar por você.
você quer casar. Olha o que Deus está fazendo aqui, irmão. Você quer casar. E casar bem. Debaixo da vontade de Deus, da vontade de Deus. Você quer casar, vem aqui na frente. Quero orar por você. Você não pode ter filho. Presta atenção no que Deus está fazendo. Você não pode ter filho. Vem aqui na frente. Você não pode ter filho. Você quer ter um filho, mas não pode. Você não pode gerar um filho ainda. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Às vezes pode ser um homem também. Às vezes o problema pode estar no homem também. Se tiver, vem aqui na frente para nós orar por você. Pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deus vai fazer grande milagre hoje, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou chamando porque Deus vai fazer. Porque Ele pode fazer. Ele pode fazer. Deus é poderoso para fazer. Ele pode fazer. Nós cremos nisso. Vamos orar e Deus vai fazer isso. De acordo com a tua necessidade, com a tua fé. Em nome de Jesus. Minha alma anseia por ti. Estenda teus mãos para cá, querido. Me ajuda a fazer essa oração. Me ajuda a fazer essa oração. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, Pai poderoso, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, que nós levantamos a nossa voz a Ti nesse momento, crendo, te pedindo pela fé, com humildade, sabendo que não somos merecedores, sabendo que não somos dignos, mas o Teu Filho conquistou no reino dos Espíritos todas as bênçãos espirituais. O Senhor nos entregou a autoridade no nome de Jesus para orar e curar os enfermos, orar e o milagre acontecer. Então é isso que estamos fazendo. Eu me aproprio da Tua palavra, eu me aproprio da Tua palavra santa, Senhor, acreditando nos Teus milagres, na Tua palavra, e libero uma palavra de autoridade e fé na vida dos Teus filhos. Seja curado aquele que está doente, receba a vitória aquele que precisa receber a vitória na justiça, e que Deus te dê um casamento abençoado em nome de Jesus. Eu te abençoo para a glória de Deus e de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vai acreditando, meu irmão. Vai crendo em nome de Jesus. Não deixa a incredulidade pegar teu coração, não. Em nome de Jesus. Se vier a dúvida, diga: não, eu recebi de Deus. Se a dúvida vier: não, o pastor falou, eu creio, o Senhor pode fazer. E não deixa a incredulidade tomar posse de você, do seu coração. Em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. Obrigado, equipe de louvor. Deus abençoe vocês. Amém ou não, meus queridos? Amém? Graças a Deus.